Quem está com fome de ouvir a palavra? Amém? Você está com fome de ouvir essa palavra? Hebreus capítulo 4, no versículo 14. Quem achou, diga amém. Vamos ler o texto que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Levante a sua mão para os céus, peça para Deus falar com você. Grande Deus e maravilhoso Pai, nós estamos em Tua presença neste momento. Confirma sobre nós esta palavra que será pregada nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco de uma forma muito especial, alimentando este rebanho, alimentando este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar, desocupem as mãos e louvem a Jesus, batendo palmas e glorificando o nome do Senhor nesta noite. Irmãos, eu gostaria de pedir a você alguns minutos de atenção à palavra de Deus nesta noite, porque eu creio que Deus, Ele tem sim uma palavra que vai falar conosco aqui hoje, uma palavra que vai nos despertar para vivermos uma vida cada vez mais dentro da vontade do Senhor. Antes que eu possa aqui adentrar a esse texto, eu gostaria de lembrar você que todos nós que estamos aqui andando com Cristo, que todos nós que estamos em Cristo porque em algum momento da nossa vida nós decidimos por caminhar neste caminho, nós decidimos por estar em uma jornada onde a Bíblia, ela nos dá a informação de forma muito clara, de onde é esse destino, ou para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. A Bíblia é muito clara, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, Ele foi muito claro na sua pregação e em seu ministério terreno. Jesus, Ele sempre falou a respeito de vida eterna. Desde o princípio, quando Jesus, Ele inicia em sua região, na cidade de Nazaré, na região da Galileia, Jesus, Ele vai iniciar o seu ministério falando a respeito da sua missão e prometendo aos seus discípulos não um reino terreno, mas um reino celestial. Desde o princípio, então, o Evangelho nos apresenta que existe uma promessa que é apresentada por Cristo, que não diz respeito a nada que seja terreno, a nada que seja dessa vida, mas a algo que é muito melhor do que essa vida, a algo que é muito melhor do que é terreno, porque é algo eterno, ou seja, algo que não terá fim jamais. O que nos faz entender então que todos nós que estamos aqui precisamos ter um entendimento, precisamos estar conscientes que o que Cristo prometeu e o que Ele garantiu para nós não tem a ver com nada que seja para essa vida, mas tem a ver com eternidade. E que a nossa expectativa ao estarmos caminhando com Cristo precisa ser exatamente a eternidade e não o que é da terra.
um grande equívoco por parte de muitos que se aproximam de Cristo, ou que querem Cristo, o objetivo dessas pessoas muitas vezes é aquilo que Cristo faz nessa vida, aquilo que Cristo opera nessa vida. E muitas pessoas vêm para a igreja, e muitas pessoas ouvem a palavra, e elas dizem: eu quero Jesus porque Ele me cura, eu quero Jesus porque Ele prospera, eu quero Jesus porque Ele vai me dar saúde. Só que deixa eu falar para você algo nessa noite: não é uma promessa garantida que andar com Cristo você não vai ter enfermidade. Andar com Cristo não significa necessariamente que você vai ser rico. Andar com Cristo não significa que necessariamente você não vai ter problema nessa vida, mas andar com Cristo te garante, é algo certeiro, não tem como dar errado. Aqueles que estão em Cristo têm o seu nome escrito no livro da vida e tem um lugar na morada celestial ao lado do nosso Senhor. Porque o Evangelho é sobre vida eterna. Nós estamos aqui caminhando com destino à vida eterna. Nós não estamos aqui com o objetivo de conquistarmos coisas para essa vida simplesmente porque seria muito pouco. Porque seria algo muito pobre, seria algo muito pequeno diante daquilo que Deus nos promete, ou seja, a eternidade. Não dá para a gente buscar a Deus só pensando em coisa para essa vida. A Bíblia nos ensina a olharmos para aquilo que é eterno. Deixa eu falar uma coisa para você: todos aqueles que estão buscando a Deus por causa de coisas terrenas, em algum momento essas pessoas se frustrarão. Em algum momento essas pessoas se decepcionarão e dirão: o que vale a pena eu estar aqui na igreja? O que vale eu estar servindo a Deus? Por quê? Porque a pessoa entendeu errado. Porque essa pessoa pensou que uma vez que ela fosse serva de Deus, ela não teria mais problema nessa vida, ela não seria enferma, ela não teria problemas com finanças. E aí essa pessoa, quando vê a realidade, é confrontada pela realidade, o que ela faz? Ela se frustra. Ela começa a reclamar, ela começa a se desanimar. Por quê? Porque ela está buscando o Senhor, ela está na presença de Deus pelo motivo errado. Irmão, o motivo pelo qual você tem que estar aqui é porque um dia você quer morar na eternidade ao lado do Senhor. Quantos desejam esse lugar? Quantos desejam essa habitação? A habitação eterna, a habitação que não terá fim. O Senhor Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, Ele diz: olha, vocês fiquem aqui, aguardem, mas muito em breve eu volto para buscar vocês. Por quê? Porque aonde eu estiver, eu vou ter ali lugar para colocar vocês ao meu lado. Jesus não prometeu aos discípulos que eles seriam ricos. Jesus não prometeu aos discípulos que eles não teriam enfermidades. Jesus não prometeu aos discípulos que eles seriam famosos na terra, grandes na terra, mas Jesus prometeu lugar ao lado dele no céu. Eu não sei você, mas para mim isso basta. Quem está comigo aqui? Eu não sei você, mas para mim isso é o suficiente, irmão. É eu saber que eu tenho lugar ao lado do Senhor. É eu saber que quando a minha vida chegar ao fim nessa terra, não tem problema. Por quê? Porque eu serei recebido no descanso eterno. É nessa palavra que temos que nos apegar. Agora, partindo do ponto que nós estamos aqui buscando por esse lugar na eternidade, partindo do ponto que nós estamos aqui e o nosso alvo é o céu. Levanta a sua mão, diga: o meu alvo é o céu. Diga: o meu alvo é o céu. O nosso alvo tem que ser o céu. Mas nós precisamos entender que a gente está numa caminhada, que nós estamos em uma jornada. Está entendendo?
nós estamos em uma jornada em direção ao céu. E é sobre isso que eu quero pregar com vocês, ou para vocês. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque quando lemos aqui o texto que lemos, o contexto que antecede esses versículos, se trata do escritor de Hebreus, na direção do Espírito Santo, na revelação de Deus. Ele está dando aqui um alerta, ele está fazendo um alerta para a igreja. Ele está chamando a atenção da igreja para alguns pontos que precisamos nos atentar enquanto estamos em uma jornada em direção ao céu. Quem está nessa jornada aqui? Jornada em direção ao céu. E para falar sobre esse detalhe, e para falar sobre esses pontos que merecem atenção da nossa parte, o escritor ele cita no capítulo 4, o período da história de Israel, quando Israel sai do Egito e vai para o deserto. E quando Israel sai do Egito, depois daquele povo ter ficado por 430 anos sendo escravos no Egito, então Deus levanta Moisés, a fim de que Moisés liderasse aquele povo numa saída. E, irmãos, para você que já leu o livro de Êxodo, você sabe que Deus fez sinais no Egito. Não foi algo fácil, não foi algo simples pedir que Faraó libertasse aquele povo. Afinal de contas, o Egito era a maior potência, ou foi uma das grandes potências do período da antiguidade. O Egito era naquela época a nação mais poderosa, a nação mais forte, o melhor exército. Faraó era o homem mais poderoso na terra. E aí do nada chega Moisés e diz: Faraó, é o seguinte, libera os hebreus, para que os hebreus possam sair e irem pelo deserto, porque Deus está chamando esse povo. Então imagina você, o que era isso para Faraó? Significava abrir mão da sua mão de obra escrava, significava abrir mão dos seus escravos. E é óbvio que ele não deixaria isso acontecer. É aí que Deus ele manifesta o seu poder no Egito, enviando 10 pragas no Egito. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém pode impedir. Porque quando Deus determina em fazer algo, ninguém pode impedir. Agora, o mais incrível do que Deus fez no Egito, e o que mais me chama a atenção, não é o simples fato das maravilhas, porque sim, só as maravilhas já é algo que impressiona, mas o que me chama mais a atenção é que tudo de ruim que acontecia com os egípcios, ali do lado, não acontecia com o povo de Deus. Era água em sangue para os egípcios e água limpa para o povo de Deus. Era rã para todo lado no Egito, e nas casas do povo de Deus não tinha rã, não tinha piolho, nada de ruim que acontecia lá no Egito, acontecia com o povo de Deus. Eu não sei você, mas isso me impressiona. Isso chama atenção, isso nos faz olhar para Deus e reconhecer o seu poder, reconhecer o seu domínio, a sua soberania. Deus então manifesta o seu poder no Egito, aquele povo vê tudo que Deus faz, acompanha os milagres que Deus está operando, e vai então seguir caminho para o deserto, com destino a terra prometida. Deus tira o povo do Egito e coloca este povo em uma jornada até a terra prometida. E é esse paralelo, é essa comparação
que o escritor de Hebreus está fazendo aqui no capítulo 4. Porque assim como o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto, e então eles adentram a uma jornada, a uma terra prometida, o escritor está dizendo, assim também somos nós, a igreja do Senhor, porque nós também estamos em uma jornada, não com caminho, não com direção à terra prometida, mas em direção ao reino celestial do nosso Senhor. Quem está a caminho deste reino? Quem está? Nós estamos em uma jornada também, nós estamos nessa jornada, assim como, olha só que incrível, porque assim como Deus libertou aquele povo do Egito e colocou eles no deserto. Tudo bem, o deserto é um lugar difícil, o deserto é um lugar que teremos dificuldades, mas no deserto o povo já não era mais escravo. Amém? Podia ser difícil a vida no deserto, podia ser desafiadora a vida no deserto, mas aquele povo não era mais escravo, porque Deus já havia libertado aquele povo, e agora eles estavam em uma jornada em direção ao céu, em direção a uma terra que mana leite e mel. Preste atenção nisso. O que o escritor destaca dentro desse momento histórico de Israel é exatamente o que acontece com a geração daquele povo que saiu do Egito, mas não entrou na terra prometida. Aí você pergunta, por que a geração que saiu não entrou? Eu respondo, algo saiu errado. E o erro não foi por Deus, não foi Deus que cometeu nenhum erro, mas foi aquela geração. O que a Bíblia está destacando e o que a Bíblia chama a nossa atenção é exatamente isso, para que tomemos o cuidado de não nos vermos na mesma situação daquela primeira geração que sai do Egito, está liberto da escravidão, está liberto daquele jugo, está na jornada, entra naquela jornada com destino a Canaã, mas por não observarem alguns detalhes, acabam ficando de fora da terra prometida. A Bíblia aqui nessa noite está falando conosco, Deus está falando conosco, a respeito de tomarmos o devido cuidado, para que não venhamos ficar de fora da terra prometida. E é óbvio que eu não falo de uma terra física, eu falo a respeito de uma morada celestial. Porque olha você, como foi difícil e como foi algo frustrante para aquela geração que sai do Egito. Eles saem do Egito debaixo de uma promessa. Eles saem do Egito debaixo de uma certeza. Olha, Deus levantou Moisés para que Moisés lidere esse povo até a terra prometida. Lá no Egito, eles tinham que comer o que sobrava. A vida no Egito não era fácil. As tendas que eles moravam eram tendas feitas com peles secas de animais. Era algo terrível que eles viviam ali. Não eram donos de si mesmos, eram explorados pelos egípcios, e eles saem de lá, debaixo de uma promessa, que eles adentrariam a uma terra prometida, que manava leite e mel, aonde eles mesmos seriam senhores da terra. Eles não seriam mais governados pelos homens, mas eles governariam na terra que Deus daria por herança. Uma promessa feita a Abraão há cerca de 1000 anos no passado. E agora essa promessa que foi mantida sobre Isaac, mantida sobre Jacó, e agora essa promessa está se confirmando naquele povo, naquela nação que sai do Egito. Mas a Bíblia fala que a geração que saiu não entrou na terra prometida. Uma nova geração foi levantada daquele povo, e apenas essa nova geração é que entrou. Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero estar aqui nesse lugar
correndo a minha carreira em vão. Eu não quero estar aqui simplesmente brincando de estar aqui, mas eu quero chegar ao destino, ao grande objetivo pelo qual eu estou aqui nessa noite e pelo qual você também está aqui. Ou seja, eu não quero simplesmente desfrutar de Deus aqui nessa vida, mas eu quero estar com Ele para sempre na eternidade. A grande questão aqui é como não ficar de fora. Porque eu não quero ficar de fora. Como não ficar de fora? Eu quero destacar para vocês aqui as ferramentas e o que a Bíblia está nos dando como meios para que a gente continue em nossa jornada com destino aos céus e que a gente venha se manter firme, venha se manter fiel, olhando para esse objetivo. É interessante porque no contexto, a Bíblia, ela traz algumas denúncias a respeito do povo de Israel. E dentre essas denúncias que nós temos, por exemplo, a Bíblia fala a respeito da desobediência do povo. Era uma geração que desobedecia a Deus constantemente. Além de desobediente, a Bíblia também denuncia aqui no contexto a respeito da incredulidade. É mais ou menos isso, o povo viu Deus operar 10 vezes no Egito. Aí sai do Egito, você fala, olha, nunca mais eu duvido de Deus. Depois do que eu vi Deus fazer, nunca mais eu duvido. Você que pensa. No primeiro desafio fora do Egito, o Mar Vermelho, o povo já começou a murmurar, a reclamar e a blasfemar de Deus e de Moisés. Incrédulo. Deus mandava maná, Deus mandava carne, mas o povo continuava duvidando de Deus. A incredulidade daquele povo, ela vai incomodando Deus, ela vai causando a ira em Deus. Além disso, a Bíblia destaca também o coração perverso daquele povo. Eu lembro você que houve uma ocasião que Moisés, ele sobe ao monte para falar com Deus e em pouco tempo, em poucos dias, o povo vai lá, faz uma estátua e começa a adorar, começa a cometer o pecado da idolatria. Em pouco tempo, aquele povo se corrompe. Porque o coração daquela geração era um coração perverso. E além disso, Deus também fala a respeito do coração endurecido. O coração que não recebe a repreensão. O coração que não recebe a palavra. O coração que não aceita a verdade. São erros que aquele povo comete, são erros que aquela geração comete, e que nós não podemos cometer, e que nós precisamos tomar o devido cuidado, e que nós devemos olhar para isso, e nos atentarmos para isso, e cuidarmos, para que não nos vejamos na mesma situação, daquela geração, que saiu do Egito. A Bíblia dá destaque no versículo 13, dizendo, a respeito dessa nossa conduta, a respeito dessa nossa vida, a respeito do que estamos aqui vivendo, e no versículo 13 a Bíblia diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Significa que todos nós estaremos diante do Senhor um dia, para darmos conta daquilo que fizemos. Significa que Deus é extremamente justo. Significa que Deus é alguém que está em todo o tempo olhando e nos vendo e nos enxergando e nos observando. Nada foge dos olhos de Deus sobre nós. Você não tem que se preocupar com aquilo que as pessoas enxergam. Você deve se preocupar com aquilo que Deus vê. Você não tem que ter temor daquilo que as pessoas enxergarão em você.
Não paute a sua vida, não paute a sua conduta baseado naquilo que o homem vê, naquilo que as pessoas enxergam, mas antes faça muito melhor do que isso. Paute a sua vida baseado no que Deus enxerga, no que Deus vê. E eu te digo, e a Bíblia te diz, Deus vê todas as coisas. Irmãos, entendam a seriedade dessa questão. Entendam que nós não podemos estar aqui e simplesmente brincarmos de estar aqui. E nós não podemos pensar que um dia não estaremos diante do Senhor para prestar contas. Você não vai ter que prestar conta com o pastor de igreja, você não vai ter que prestar conta com ninguém, com nenhuma autoridade dessa terra, não. Você prestará contas diante do próprio Deus, diante do próprio Senhor. Baseado nisso, eu quero te apresentar aqui meios, e eu quero te apresentar aqui caminhos, para que nós venhamos recorrer quando for necessário. Quando eu digo recorrer quando for necessário, é porque não pense você que errar, ou que falhar, é algo exclusivo do povo de Israel. Porque hoje a gente olha para a Bíblia e fala, como pode, aquele povo foi tão rebelde, como pode, aquele povo desobedeceu. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, errar, falhar, não é algo exclusivo de Israel, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Nós somos falhos, o ser humano é falho, eu sou falho. Agora, ao longo dessa jornada, nós precisamos entender de que maneira lidamos com as nossas falhas. Porque o problema não é você ser falho. O problema é você abraçar a sua falha e se conformar com a sua falha e continuar falhando. Esse é o problema, e é isso que tira pessoas desse caminho rumo à morada celestial. Essa falta de cuidado em constantemente consertar a sua vida perante Deus. Essa falta de cuidado de constantemente passar pela análise de Deus, passar pelo crivo da palavra, para poder consertar a sua vida perante Ele. Quando chega o momento que você não se preocupa mais com a sua vida com Deus, quando chega o momento que você não está nem aí mais com a sua vida espiritual, significa que você está muito mal. E você precisa urgentemente resolver a sua situação. Entenda isso. Todos nós somos sujeitos, à medida que o tempo passa, à medida que as coisas acontecem, todos nós somos sujeitos a adentrarmos a um momento aonde nós precisamos recorrer, precisamos arrumar a nossa vida, pôr em ordem a nossa vida. A nossa vida, se você olhar, por exemplo, para a mensagem da ceia, não por acaso, na mensagem da ceia nós temos essa palavra, examine o homem a si mesmo. A Bíblia, ela quer que você constantemente faça uma análise da sua vida. Deus deseja que você tenha esse cuidado e se faça essa pergunta: como está a minha vida com Deus? Mas o diabo é sujo. O diabo é sujo porque ele faz você se preocupar mais com a vida do seu irmão e julgar mais a vida do seu irmão do que a sua. Você percebe como que a gente tem facilidade de julgar o nosso irmão? Você fala, aquela irmã lá, certeza que está acontecendo isso, está em pecado, está falhando, está fria na fé. A gente tem uma facilidade, e a gente tem, não é? Parece que uma facilidade de enxergar erro nos outros. Aí você fala, você tem erro, irmão? Fala, eu tenho. Você fala, cita um, ele não consegue. Porque ele fala que tem erro, ele cita que ele tem erro, porque a Bíblia fala, ele fala isso como se fosse algo de tabela. Mas você fala, irmão, cita um erro seu, ele não consegue. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de enxergar os nossos erros. Sabe por quê? Porque falta em nós esse hábito,
Falta em nós essa prática de constantemente olharmos a nossa vida, compararmos a nossa vida com a palavra e entendermos aonde é necessário que venhamos permitir que Deus trabalhe, que Deus venha agir, que algo aconteça para que a gente possa melhorar como cristão, para que a gente possa mudar de fato, para que a gente possa ser transformado de fato. E é dentro dessa visão, e é por esse motivo que eu apresento aqui para vocês o que a Bíblia está nos colocando aqui nesses versículos, ou seja, o trono da graça de Deus. Você quer consertar a sua vida perante Deus? Você quer colocar a sua vida em ordem perante Deus? Você quer arrumar a sua vida diante dos olhos do Senhor? Eu te apresento nessa noite o trono da graça de Deus. O trono da graça do Senhor, aonde aqueles que adentram a esse lugar são restaurados, são levantados, são fortalecidos, são sustentados pelo poder de Deus. Quando falamos do trono da graça, precisamos citar também aquele que está ministrando, aquele que está trabalhando em nosso favor, que é o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo João diz que ele é o nosso advogado. É tão lindo quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. A Bíblia está colocando Jesus exatamente na posição de alguém que representa a nossa vida perante Deus, o Pai. Olha só, porque Moisés também cumpriu um papel de sacerdote. Moisés, ele também representou o povo de Israel no deserto, perante Deus. E Moisés, ele foi tão ousado que em certo momento ele diz: olha, Deus, Senhor Deus, perdoa esse povo, tem misericórdia desse povo, mas caso o Senhor não queira perdoar esse povo, risca meu nome também do livro da vida. Moisés, ele teve ousadia, ele foi corajoso, ele colocou a sua vida para interceder, para pedir a Deus o favor em relação a Israel. Mas Jesus é muito melhor do que Moisés, porque Jesus não só intercede, como ele mesmo foi o sacrifício. Ele mesmo morreu na cruz, ele mesmo pagou o preço, para que hoje eu e você tivéssemos direito a essa morada celestial. Ele mesmo é quem pagou o preço, para que eu e você pudéssemos estar salvos. Agora entenda algo sobre salvação. A salvação, algumas pessoas perguntam: é possível que uma pessoa perca a salvação? É possível que alguém que uma vez que foi salvo, deixe de ser salvo? E a resposta é: se não fosse possível, nós não teríamos textos como esses que nós lemos aqui hoje, na Bíblia. Porque não entenda a salvação como algo que acontece em um momento e não se continua. A salvação é um processo. A salvação é algo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E nós só poderemos ser salvos de fato na consumação da salvação. Entenda, quando você levantou sua mão e recebeu Cristo, ali o seu espírito foi justificado, ou seja, você foi salvo. Mas a partir daquele momento, a salvação começa a acontecer, alcançando toda a extensão da sua vida, alcançando a sua alma por completo. Desde o momento que você entregou sua vida a Jesus, iniciou-se um processo de transformação na sua alma. Você era uma pessoa totalmente diferente do que você é hoje, porque
existe algo acontecendo na sua vida, o que a Bíblia chama, no livro de Filipenses 1,6, da boa obra que Ele começou em nós, e vai aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus. Então, é correto dizer que nós fomos salvos, mas também estamos sendo salvos, porque a salvação está acontecendo aqui. Agora, assim como o nosso espírito foi salvo e a nossa alma está sendo salva, nós entendemos que o nosso corpo é a última parte, é a última etapa da consumação da salvação. Porque até mesmo hoje em dia, os crentes em Cristo, os que morrem em Cristo, o seu corpo vai para o mesmo lugar que o corpo de todos os demais, se desfaz em pó e se junta à terra. Mas a promessa que nós temos é que na vinda do Senhor Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado em um corpo glorificado, e aí sim a salvação terá se concluído na nossa vida. O que significa dizer que enquanto estivermos em vida aqui na terra, é possível sim que se perca do caminho da salvação. É possível que alguém que está no caminho da salvação se perca no caminho, e é para isso que esta palavra aqui serve, para que você não se perca, para que você não fique de fora do que Jesus prometeu. Quando falamos do sumo sacerdote Jesus, a Bíblia está dizendo Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu. A Bíblia aqui está nos dando uma garantia, irmãos. Jesus Cristo é um sumo sacerdote qualificado, porque Ele mesmo entrou no céu. Ele mesmo venceu. Isso aqui nos dá uma esperança, nos dá uma confiança. Por quê? Porque Jesus ele fala aos discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não é qualquer sumo sacerdote, mas Jesus é aquele que já morreu, mas já ressuscitou e agora está no céu. E é exatamente ali que Ele intercede por nós. Agora, o que me chama a atenção neste versículo, o que eu trago aqui para você aplicar na sua vida, é o que a Bíblia está dizendo no final do versículo: retenhamos firmemente a nossa confissão. Se nós queremos chegar ao lugar da eternidade um dia, se nós queremos estar no céu, nós precisamos entender que é necessário mantermos a nossa firmeza no Evangelho. Irmão, não dá para você entrar no céu sendo uma pessoa inconstante. Não dá para você achar que um dia você vai estar no céu e lá vai estar na glória, se você é uma pessoa que caminha em cima do muro. Que tem momentos que você quer agradar a Deus, outros momentos você quer agradar o mundo. Você na verdade nem sabe o que você quer da sua vida. Irmão, o Evangelho não é para pessoas que ficam em cima do muro, indecisas. Evangelho é para quem abraça a causa e diz: eu morro por isso aqui, eu não arredo o pé desse lugar, eu jamais vou deixar esse lugar, eu não mudo de ideia, não mudo ninguém vai mudar a minha cabeça. Evangelho, o céu, é para pessoas que têm convicção. Eu me pergunto o que seria de metade dos evangélicos do Brasil, se no Brasil tivesse perseguição a cristãos. Você fala: não, mas eu sou perseguido, pastor. É como? Alguém fez cara feia para você, você acha que isso é perseguição? Alguém não gosta de você porque você é crente, você acha que isso é perseguição? Certo. Imagina você uma perseguição do nível tipo assim: ou você nega Jesus ou você vai ser preso. Eu me pergunto o que seria.
de tantos evangélicos emocionados que nós temos em nossos dias. Pessoas que são crentes em Jesus porque é maneiro ser crente, é legal. Uhul, vamos para a igreja, vamos lá, vamos cultuar, vamos adorar aqui. Pessoas que não têm firmeza, não têm convicção, estão aqui porque de repente é legal estar, porque é bom estar, mas, meus irmãos, o céu não é lugar para pessoas que não têm firmeza. Até porque aqueles que não conseguem ter firmeza são pessoas que, no primeiro momento de desafio, no primeiro momento em que forem pressionadas, não suportarão a pressão. Quando falamos a respeito de firmeza, nós podemos aqui citar, por exemplo, o que aqueles jovens na Babilônia enfrentaram quando Nabucodonosor levantou a sua estátua e disse: olha, eu quero todos os príncipes das províncias, eu quero todos os líderes do povo e das cidades que nós dominamos, eu quero todos eles se ajoelhando perante a minha estátua, simbolizando a sujeição, a submissão. E quem não se ajoelhar e quem não se dobrar, será lançado em uma fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que aqueles jovens, eles não se dobraram perante a estátua de Nabucodonosor. Sabe por que eles não se dobraram? Porque eles tinham firmeza. Sabe por que eles não se dobraram? Porque eles temiam mais a mão de Deus do que a fornalha de Nabucodonosor. Deixa eu citar um versículo para você. Em Mateus 10, 28, a Bíblia diz, Jesus falando: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma, como o corpo no inferno. Entenda uma coisa, é algo para você guardar no seu coração. Como igreja do Senhor, você tem que temer mais a Deus do que os homens. Se você não tiver essa convicção no seu coração, vai chegar um momento que você vai desapontar o Senhor. E terrível coisa é desapontar a Deus. Entenda esta palavra. Tema mais o Senhor, sabe por quê? Porque o homem pode ferir o corpo, porque o homem pode matar o corpo, mas o Senhor tem poder a respeito da sua eternidade. Ele tem poder de colocar você no céu, mas tem poder também de colocar você no inferno. Pastor, não fala isso. Inferno? Existe isso na Bíblia? Inferno, não é legal pregar sobre inferno. Deus me ama. A Bíblia diz que Deus não fez um inferno para o homem, mas não por isso Deus vai deixar de cumprir a sua justiça também sobre o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caídos. Mas aqueles que não escolhem pelo caminho de Deus, aqueles que não escolhem pelo caminho de Jesus, entenda, irmão, Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, não. Jesus não veio para jogar ninguém no inferno. A resposta da Bíblia é: aquele que crê em Jesus é salvo, e quem não crê já está condenado. O destino na eternidade daqueles que não estão em Cristo já está selado. O pecado é aquele que é o responsável por levar o homem à morte eterna. Mas aqui nessa noite a Bíblia nos convida para mantermos a nossa confissão firme, porque nós temos um sumo sacerdote diante do Senhor. Seguindo, a Bíblia vai dizer: e esse sumo sacerdote não é qualquer um, sabe por quê? Porque ele conhece as nossas fraquezas. A Bíblia está dizendo: olha,
Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas temos um que, assim como nós, em tudo foi atribulado, foi provado, foi tentado, nunca pecou, mas ele sabe o que é passar pela vida aqui. Jesus sabe o que é passar por aquilo que você está passando nessa noite. Jesus conhece você. E por que isso é importante, irmão? Entenda. Se nós queremos a ajuda de Deus, se nós queremos arrumar nossa vida perante Deus, se queremos consertar nossa vida perante Deus, é simples. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Porque o problema de muita gente é, ela está mal das pernas, está fraca na fé. Aí você vai falar com ela diz, eu estou bem. Está orando? Não, eu oro 12 horas por dia. Eu jejuo 2 vezes no dia. Eu estou transbordando do azeite. Porque a pessoa se acostumou a sempre parecer forte para todo mundo. Porque a pessoa se acostumou a sempre parecer um super crente. Alguém que não erra, que não falha. Alguém que não comete equívoco. Alguém que é santo, é tão santo, que até os anjos olham e impressionam. E com essa postura você não vai conseguir a ajuda de Deus. Porque Deus não quer ouvir isso de você. Nós temos um sumo sacerdote que sabe exatamente o que é ser humano. Que sabe que você é fraco. Você não precisa falar para Deus que você é forte. Você não precisa ficar falando que você é muito bom, que você está bem, que você... Não, seja vulnerável perante Deus. Reconheça o quanto você precisa da ajuda dEle, porque só assim Ele vai te levantar. Porque somente assim é que Ele vai vir ao seu encontro, porque Ele não vem aonde Ele não é requisitado. Presta atenção nesta citação da Bíblia, em Marcos 2,17, Jesus diz, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo, se você se acha bom, se você se acha que está tudo bem com você, então não tem o que eu fazer por você. Mas se você confessa a sua falha, se você reconhece que precisa, então pode esperar, porque Ele mesmo vai se levantar para te ajudar, para te socorrer, para te colocar de pé. Reconheça, seja vulnerável. Não precisa ficar mantendo uma postura que não é sua, ou falando coisa que não é verdade para Deus. Deus sabe que você está precisando de ajuda. Ele sabe que você está precisando de socorro. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de tentação. E por que não levar a Deus, dizer, Deus, me ajuda a vencer essa tentação. Me ajuda a vencer. E por que Deus não ajudaria se você está se colocando como alguém que é fraco? Porque conforme o apóstolo Paulo nos ensina, é exatamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. De forma que quanto mais fraco você se vê, mais forte você será, porque assim o poder de Deus estará aperfeiçoando você, operando em você. Então o caminho não é você se fazer de forte, mas é você reconhecer a sua fraqueza. Seguindo, a Bíblia fala agora a respeito da importância de nos aproximarmos do trono da graça. E aqui eu destaco para vocês alguns pontos deste texto. Primeiramente, a Bíblia está dizendo, se aproxime do trono da graça. Conserte a sua vida. Arruma a sua casa.
conserta tudo que está errado, faz o que é necessário, arruma a sua vida, se aproxime do trono da graça, com confiança. Você fala, confiança em quê? Confiança no quê? É óbvio que não é em você. É óbvio que não é confiando nas suas obras, ou não é confiando que você por algum motivo se ache digno ou justo, não. Se aproxime do trono da graça confiando na obra do sumo sacerdote, na obra de Cristo, no serviço de Cristo, no trabalho de Cristo, no ministério de Cristo. Se aproxime sabendo, eu tenho alguém que intercede por mim, eu tenho alguém que pagou o preço por mim, eu tenho alguém que intercede diante do Pai, eu tenho um advogado. É com essa confiança. Segundo ponto, é necessário também que você recorra a esse trono da graça, clamando por misericórdia. E quando falamos de misericórdia, falamos de um pedido que aquele que faz está dizendo basicamente: olha para a minha miséria. É isso que significa a palavra misericórdia. É pedir para que Deus olhe para a nossa miséria, e só reconhece a sua própria miséria aquele que se humilha perante Deus. Você não vai alcançar a graça de Deus, você não vai alcançar o trono da graça sendo arrogante, irmão, sendo soberbo, sendo nariz empinado, parecendo que tem um rei morando na barriga. Não, não é assim que você alcança a graça de Deus. Mas é se humilhando perante o Senhor, é você se sujeitando, é você se dobrando perante Ele, reconhecendo o quanto você é miserável, reconhecendo a sua miséria. Terceira palavra dentro desse texto, a Bíblia fala a respeito da graça, trono da graça, porque é óbvio que a Bíblia está dizendo para nós que o mérito não é nosso, que você não vai estar de pé porque você se levantou, você vai estar de pé porque Deus te colocou de pé, que você não vai morar no céu um dia porque você conquistou o céu, mas porque Deus te fez alcançar o céu, que você não é salvo porque você é bom, porque você é justo, que você é perfeito. Não, você é salvo porque Deus te alcançou, porque Ele te deu salvação, porque Ele comprou a salvação para você. Ou seja, a glória é toda dele. Quem crê? A glória é para Ele, a glória é dele, a glória é para Ele. Levanta a sua mão se você crê, para adorar o nome dele aqui nesse lugar. Sim, a glória é dele. Quarta palavra que eu destaco para vocês é a palavra socorro. Porque nós estamos falando aqui de um texto que trata a respeito de nos colocarmos de pé, de sermos levantados, e a Bíblia está citando a palavra socorro. E toda vez que a gente vê a palavra socorro, a gente sabe que é algo urgente. Sim ou não? Você não vai no pronto-socorro para ser atendido amanhã, embora isso aconteça às vezes, mas você vai no pronto-socorro para ser atendido na hora, porque você tem urgência, ok? Você tem pressa. Então entenda, consertar nossa vida com Deus, arrumar nossa casa, não é algo para você deixar para amanhã, não é algo para você deixar para depois. Ah, minha vida não está bem com Deus, eu acho que nem salvo eu sou, acho que está tudo errado, mas eu vou deixar para arrumar depois. É sábio fazer isso? É inteligente deixar para depois algo que é urgente, algo que tem que ser resolvido urgentemente? Sabe por quê? Porque a qualquer momento podemos ser chamados para a eternidade. Você fala: pastor, eu vou viver muito tempo. Que Deus queira que você viva muito tempo, glória a Deus, eu quero que você viva muito, mas nós não podemos nos assegurar nessa palavra. Porque quando você vai num cemitério,
E eu sei que você não gosta de cemitério, também não gosto. Mas quando você vai num cemitério, tem túmulo de pessoa que morreu idosa, mas tem túmulo de pessoa que morreu nova. Tem túmulo de criança, porque não tem idade. A qualquer momento, qualquer um de nós podemos ser chamados à eternidade. E como está a nossa vida? E como está a nossa vida perante Deus? É por isso que a Bíblia está usando a palavra socorro. E é por isso que você tem que entender que isso não pode ser deixado para depois. A questão aqui é a urgência. Deus tem pressa de te ver bem. Deus tem pressa de te ver de pé. E por último, a palavra que eu destaco é a palavra oportunidade. Porque a Bíblia está dizendo para nos achegarmos a esse trono da graça em tempo oportuno. Porque significa, irmãos, que aqui hoje nós temos a oportunidade de buscarmos o Senhor e de colocarmos a nossa vida em ordem. Aqui hoje temos uma oportunidade que nos é dada pelo Senhor, mas quem pode garantir que amanhã teremos esta oportunidade? Quem pode garantir quantas oportunidades ainda teremos? E olha, esse é o equívoco de muita gente, porque a pessoa se acostuma a viver pecando, a viver falhando, porque ela já foi perdoada por Deus muitas vezes, e ela já se arrependeu muitas vezes, e aí ela vai ganhando uma confiança, tipo, eu vou pecar mais hoje, amanhã eu peço perdão de novo, eu vou falhar de novo, amanhã eu resolvo, e a pessoa vai criando esse ciclo, não é? De constantemente pecar, se arrepender, pedir perdão, porque ela sempre acredita que vai ter uma oportunidade. Mas esse é um grande equívoco, esse é um grande erro, porque foi basicamente isso que Sansão fez. Sansão, conhece a história de Sansão? O homem forte, não é? Forte, não precisou tomar nada para ficar forte, não é? Ele era forte porque o Espírito Santo habitava nele, ele era cheio do Espírito Santo. E desde o ventre da sua mãe foi escolhido para ser o libertador de Israel da mão dos filisteus. Mas Sansão brincou, se acostumou a brincar de pecar, a brincar com o pecado. E era assim, ele pecava, ia lá, desobedecia. Quando chegava a hora, usava a sua força, está tudo certo. Brincava de novo com o pecado, estava lá se divertindo, mas quando chegava a hora, lá estava a força dele. O que ele pensava? Sempre será assim. Até que chegou o momento em que Sansão foi tentar usar sua força, e já não tinha mais força nenhuma. E a Bíblia diz que ele já não sabia que o Espírito Santo havia saído. Não brinque com as oportunidades que Deus está te dando para colocar sua vida em ordem. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. Hoje eu posso dizer para você que aqui nós temos uma oportunidade que Deus nos dá. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nos aproximarmos do trono da graça, no tempo oportuno, no momento de agora, porque esse é o tempo que Deus nos deu. Não deixe para depois, conserte a sua vida, arrume a sua vida com Deus, para que você, assim como a primeira geração do povo de Israel no deserto, não fique de fora da terra prometida, para que todos nós um dia venhamos nos encontrar na morada celestial, juntamente com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, e que o Espírito Santo prossiga falando ao seu coração. Fiquemos de pé.